Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao NT Curso, ao nosso curso agora de assistente de contabilidade. Eu sou o professor Tiago Jesus, você já me conhece, o mentor você ainda não conhece, né? É um prazer inenarrável estar aqui em poder compartilhar conhecimento com vocês. Bem, só refrisando alguns pontos, o pessoal que já nos acompanha, já está inscrito no canal, enfim, que deu o seu like aí pra gente, provavelmente já acompanha a gente desde o curso de logística, o curso de assistente administrativo e o curso de assistente de marketing e venda, ok? O curso de assistente de contabilidade está começando agora, essa é a nossa primeira aula e eu te convido a estudar, analisar, enfim, adquirir e compartilhar conhecimento conosco. Falando sobre contabilidade, conceito, o que ela é, para que ela serve, os objetivos. Eu gosto muito de poder dizer e externar sobre o que é determinada coisa, essa coisa, no caso, o objeto de estudo, o conceito dela, ou seja, o que ela é, que abrange toda a sua teoria, como ela funciona, ou seja, como aquele objeto é praticado, como aquela coisa é praticada, e evidentemente para que ela serve, o seu objetivo. Então, são 3 tópicos, por assim dizer, que você tem que ter no mínimo de qualquer coisa. É o conceito, ou seja, o que ele é, o que ela é, como que essa coisa funciona, ou seja, como procede, como se faz isso, e a sua intenção, o seu objetivo, o que ela visa, para que se faz aquilo. E na administração, na engenharia, no campo dos mais diversos que se possa citar profissionalmente, existem conceitos, existem parâmetros, ou seja, forma de fazer determinadas, através de determinadas técnicas e metodologias, a fim de se atingir um objetivo comum. É a relação causa e efeito. Você tem possíveis causas ou causas já concretas que te garantem, que resultam, que implicam num determinado efeito. E esse efeito ele pode ser ruim, é o resultado, o efeito é o resultado, ele pode ser ruim ou ele pode ser positivo. Então, vale ressaltar isso. Senhoras e senhores, então na nossa primeira aula de assistente de contabilidade, sejam bem-vindos. Vale ressaltar que a possibilidade de certificação existe, então se você deseja, quer tirar a tua dúvida, quer informação, entre em contato com o e-mail da NT, que vai aparecer aí para você, certo? E questione e pergunte aí a gente sobre a certificação, ok? E acompanhe conosco. Se você curtir, por gentileza, dê o seu like aí. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no nosso canal e dá um clique aí no sininho para você receber nossas notificações dos mais variados cursos, ok? Então, o nosso módulo de introdução, contabilidade básica. Tá, e o assunto que a gente vai abordar? Conceito, ou seja, já deu uma prévia aqui. Os tópicos que a gente tem que ter pelo menos de alguma coisa, que é o conceito, o que é, para que serve, como funciona, como se faz, como pratica, etc. E o objetivo, para que serve aquilo. Então, conceito de contabilidade, métodos, ou seja, como se pratica a contabilidade em si, e falaremos também sobre alguns componentes contábeis aqui na nossa primeira aula, porque a gente vai dar sequência nas aulas seguintes. Evidentemente não dá para falar tudo numa primeira aula, não, um vídeo fica muito extenso, não dá, poder ficar aqui num tempo bem hábil, bem eficaz para cada um de nós. Então, vamos à nossa aula primeira. Contabilidade. Acompanhe aqui comigo, onde eu estou riscando. Ciência que tem por objetivo, ou seja, para que ela serve, o estudo, a análise, que seja, das variações, flutuações, mudanças, mutações, alterações, tanto em termos de qualidade quanto em termos de quantidade, que acontecem, que ocorrem. Ocorrem no quê? Nesse camarada aqui, o tal do patrimônio. Então, quando você já lê, você já ouve, escuta essa palavra patrimônio, você já pode fazer uma conexão direta com contabilidade. Provavelmente a gente está falando de contabilidade, de registro contábil. E aí mais à frente a gente vem com
outros termos, o ativo, o passivo, né, e a relação que o ativo e o passivo têm com o patrimônio. Bem, senhores, então o patrimônio está ligado diretamente com a contabilidade. Isso é chave. E a gente vem posteriormente, pode ter certeza, com esses termos que você provavelmente também já conhece, já sabe e tal. Se não conhece, ainda vai conhecer. Ativo e passivo. Vou dizer o que eles são, etc. E mostrar, né, a expressão matemática, o modelo matemático, enfim, a equação que vai relacionar esses caras. O patrimônio, o ativo e o passivo. Né, a situação de cada um deles. Né, qual a situação mais favorável para uma empresa em termos de passivo e ativo para se, né, remeter, ou seja, para se configurar num patrimônio líquido que seja viável para a existência da empresa, etc. A gente vai chegar mais à frente. Então, aqui eis o conceito, senhoras e senhores, e eu quero, né, trocar aqui com você essa ilustração que eu fiz. Né? Eu gosto muito de ilustração, vocês que já me acompanham já pôde perceber isso. Né? Em que eu trago à tona, né, meu pensamento, aquilo que eu raciocino e quero compartilhar com você. A gente tem 3 campos aqui, né, que se somam, certo? E por fim você tem aqui um resultado, um efeito, que definir aqui como tomada de decisão. Tá? Então o que vai nos levar, vai nos conduzir a essa tomada de decisão? Bem, que é claro a gente está entendendo em termos de entidades, de empresa e tal, quantidade estimada, mais pedidos abertos, ou seja, pedidos vendas que foram feitas, né, mas ainda não se concretizaram, então são pedidos em aberto. Então você tem quantidade ali estimada, ou seja, projetada para se vender, e tem pedidos efetivamente em aberto. Aonde isso entra na contabilidade? Quantitativo de itens. Os próprios itens do estoque, né, são ativos, ou seja, são bens. Eles possuem valores econômicos ou monetários, que seja. Quantidade estocada é bem, possui valor financeiro. E você tem quantidades em processo também. Então, esse somatório aqui, essa autossoma, vai te fornecer uma informação contábil em termos de lote, de quantidade, né? Tanto que está em processo, quanto que está em estoque, em termos de fábrica, né? Evidentemente, porque onde não há fábrica não existe essa quantidade em processo, só existe quantidade estocada ou encomendada e tudo mais, encomendada por parte do próprio distribuidor mesmo, né? Que compra de um fornecedor, de um fabricante, para então vender. Aí esses pedidos em abertos aqui, evidentemente, de uma distribuidora, de um CD, de um centro de distribuição, refere-se a pedidos de vendas que foram feitos via sistema, por exemplo. Tal como numa fábrica ou numa pequena loja, enfim. A contabilidade ela vai existir desde um pequeno mercador até um grande produtor. Isso é evidente. Porque a função dela é o que mesmo? Avaliar, estudar as variações, tanto quantitativas quanto qualitativas, ocorridas no patrimônio. Num patrimônio, naquela entidade, seja ela pequena, micro, média, grande, enorme, gigante, mega, seja ela a estrutura qual tiver. Então, esses fatores aqui, ó, eles nos remetem a tomadas de decisão. E a tomada de decisão, geralmente você atrela talvez a nível estratégico. A tomada de decisão não existe só em nível estratégico, ela não só ocorre só lá no topo da pirâmide organizacional. Não, ela ocorre em cada parte da pirâmide. Até mesmo na base operacional, mas em níveis, né, diferentes. Tomada de decisões a nível operacional, tomada de decisões a nível de planejamento, a nível funcional, etc., tático, e a tomada de decisão a nível estratégico. Então aqui está numa visão geral, evidentemente, global, holística, mas você tem ali as partes desse todo, você tem as decisões pontuais, que, né, acontecem de acordo com as informações que você tem. Informações contábeis, informações financeiras, informações de estoque, informações de custos, despesas, com mão de obra, com manutenção, enfim, uma série de informações, uma série de registros que você
necessita obter, você não consegue isso sozinho necessariamente, você tem que ter equipes envolvidas, você tem que ter o staff, ou seja, a empresa vestindo a camisa, trabalhando junto, economizando, enfim, planejando, atendendo bem os clientes, de forma que a coisa possa acontecer, ok? Então essa tomada de decisão, ela aqui está de forma geral, mas é a tomada de decisão na formação do preço, a tomada de decisão na prospecção de cliente, no atendimento do cliente, tomada de decisão no que você vai fazer no patrimônio, agora em termos de contabilidade, né? Você vai investir, você vai aplicar um determinado valor, ou seja, você vai contrair ali um crédito para você, né? E a gente vai falar sobre isso, crédito e débito, em termos de contábeis, é em sentidos diferentes do que as pessoas entendem, né? O crédito, na realidade, são as suas obrigações, não é teu direito. Os débitos, lá em termos de contábeis, né? Falando de contabilidade em si, os débitos são os direitos, são os bens, é aquilo que você tem a receber. Então você está gerando obrigações. Será que é a hora de eu, né, produzir, provocar essa obrigação? Esse valor que eu tenho que pagar? Será que é agora que eu tenho que trocar minha frota? Será que é agora que eu tenho que fazer esse investimento na ação A, B ou C? Eu tenho que assumir de fato essa obrigação? Qual a decisão que eu tenho que tomar? Agora em termos contábeis. Em termos contábeis também, porque implica na contabilidade. Será que eu tenho que fabricar mais, sendo que o meu estoque está, né, num nível elevado? E se eu fabrico mais e não está tendo saída do item X, Y, Z, eu vou abarrotar, falando em português aqui mais, né, claro e chulo, o meu estoque, e isso não vai comprometer a minha saída, a minha venda. Está mais tratando de produtos que sejam perecíveis, etc. Então, é necessário informações, registros, seja de natureza que for, de forma que a gente possa aqui tomar decisões coesas, coerentes e seguir em frente, ok? Então, falando em seguir em frente, vamos seguir em frente. Relação, relatório versus resultados alcançados. Tem os resultados esperados, todos esperamos, né? Não é nem bons, excelentes resultados, né? Mas tem os resultados alcançados. Aí a gente tem que fazer a comparação entre o real e o planejado. Nem tudo que vai ser alcançado ali na real, por assim dizer, é o que a gente planejou. Então, vale ressaltar isso. Registro versus decisão, perdão. Então, senhores, mais um exemplo aqui de Chicago, vocês que já me acompanham. Talvez você que está pela primeira vez, está de paraquedas, gostou, dê o teu like aí, se inscreva no canal, clica lá no sininho, e você já sabe que cara é esse aí, né? Que diagrama é esse aí, que é o diagrama de causa e efeito. E vocês que me acompanham já sabem que eu curto muito isso aqui e sempre vou trabalhar isso com vocês. O diagrama de causa e efeito é uma baita de uma ferramenta, né, que é classificada lá entre as ferramentas da qualidade. A gente estudou isso lá no curso de assistente administrativo. Ou ferramenta gerencial, ou simplesmente ferramenta da administração. Pode ser encarado como técnica ou como metodologia. Para quem já assistiu o curso de administração comigo, eu abordei sobre a diferença entre método e técnica. Mas enfim, seja a nomenclatura que tiver, uma coisa eu sei, uma coisa você tem que saber. Isso daqui é uma ferramenta muito precisa, né? Se para você é técnico ou método, é uma técnica muito precisa, é um método muito preciso. Para mim, é uma ferramenta, ou seja, uma técnica, né? Não chega a ser um método. Depois eu falo em outra aula que eu já... Ou então vai lá na aula de administração, você vai ouvir a diferença entre método e técnico, ok? Então, no que consiste o estical? É o traço aqui, né? Segmento de reta, ou uma seta que seja. E lá a gente chega num azimuth. Esse azimuth é um efeito, que é o resultado. Que pode ser o esperado ou não tão muito esperado. E para cada, né, efeito, para cada resultado, pelo menos tem que existir uma causa, né? Então a gente tem possíveis causas aqui. Então nisso que consiste o diagrama de Ishikawa, senhoras e senhores. Ou o diagrama de causa e efeito, ou o famoso espinha de peixe. Olha, porque parece, né, você olhando assim, uma espinha de peixe, não é isso mesmo? Então a gente tem lá no nosso objetivo, controle e planejamento, ótimo.
Então, você já identificou que contabilidade remete a controle. Quando a gente fala de contabilidade, contabilizar, né, no infinitivo, significa que eu estou querendo controlar. Eu quero atingir controle. Exatamente. Eu quero atingir controle. O objetivo é analisar, avaliar as variações, as mutações, né, as alterações na quantidade, na qualidade também lá ocorrida no patrimônio. Então, isso implica em obter controle preciso e, evidentemente, planejamento. Tá, então eu coloquei alguns componentes aqui contábeis e aí coloquei outras variáveis também aqui que, né, nos conduz essa ideia e facilita o nosso raciocínio para relacionar esse efeito aqui com essas causas. Ó, fatos. Os fatos, ou seja, realidade. Qual a realidade do mercado atual? Como está funcionando o mercado atual? Qual é a margem de preço? Qual, né, o aporte de lead, ou seja, o volume de cliente atual? Existe mercado para esse mercado que eu digo é a rede de clientes, o net ali do lead, a rede dos clientes. Contribui. Débitos é um componente contábil e os créditos também. O que eu tenho a receber? Eu preciso enxergar. Cadê os registros? Onde está a organização? Lembra dos 4 pilares da administração? Falo isso desde o curso de logística, administração e marketing e venda. Agora na contabilidade vou falar também. Sempre vou falar de cliente, de atendimento, de relacionamento, marketing, propaganda, etc. Sempre vou falar nisso. E vou falar nesse tal de 4 pilares da administração. Cadê a organização? Onde está planilha? Onde está, né, o balancete? Onde está o razonete? Onde tem ali os débitos e os créditos? Cadê? Eu preciso enxergar. Onde estão essas informações dos resíduos contábeis? O que eu tenho a receber? Isso implica no nosso controle. E, por conseguinte, no nosso planejamento. O que eu tenho a pagar? Quais são os fornecedores que eu tenho que honrar, arcar? Aluguéis, contas mais diversas, despesas, etc. Cadê? Informações, no geral, de setor, de departamento, por exemplo, da produção, do marketing, da venda, né, do setor comercial, do próprio setor de planejamento, da engenharia, ou engenharia, né, planejamento ou engenharia, da diretoria, né, nível executivo empresarial da entidade, da operação, cadê? Da peãozada. Eu quero informações. Para que eu preciso dessas informações? Controle, planejamento, para traçar um rumo, para idealizar e para de fato projetar um ideal, ou seja, uma meta, né? Ideal fica muito filosofal, né? Ou seja, vamos falar mais empresarial. Uma meta a ser alcançada. Saídas, olha, saídas e entradas. Essas saídas e entradas podem ser tanto de grana, né? Dinheiro, e também de estoque, gente. Vou colocar a letra aqui, que lá na logística significa lote, né? Entradas de lote, ou seja, entradas de material e saídas também, ou itens, né? Ou semi-acabado, ou acabado, o produto em si. E entrada de dinheiro, saída de dinheiro. Perceba que esse conjunto aqui de causas vai nos catalisar, vai nos conduzir a esse camarada aqui que eu estou riscando, ao nosso efeito. Então, essa relação causa e efeito, ela é bem notória e bem lógica também, e está bem claro, para abrir o teu entendimento, para abrir o nosso entendimento, e fazer-nos enxergar que se faz necessário controle para tomada de decisão, como descrito aqui, olha lá. Tomada de decisão, eu já estou arriscando. Então, dando sequência, vamos já falar sobre os métodos de escrituração. Escrituração é um termo que se usa na contabilidade. Escriturar. Vamos ver que negócio é esse de escrituração. Que negócio é esse? Procedimento para registros contábeis. Então você já entendeu que escrituração, escriturar, tem a ver com escrever? Tem a ver com escrever, com escritura.
Opa, isso tem a ver com escrever, tem a ver com registrar, ótimo. Olha como é que é tranquilo, não tem nada de difícil. Muitas vezes o termo é estranho, a gente nunca ouviu. Ah, o que é isso? Registro. Método, o que é método? Método vem lá do grego, métodos, né? Que significa estratégia, como fazer, que tem um pouco também do significado da palavra técnica, que é o technique do grego, que significa também forma de fazer, meio de fazer, etc. Estou filosofando muito hoje, né? Eu gosto de filosofar, gosto de etimologia. Você que das outras aulas aí sabe. Eu sempre dou o sentido, sempre vou lá na etimologia de uma palavra. Então, o procedimento. Ah, senhores, agora eu estou bem filósofo hoje. E senhores, procedimento vem do procedere, do latim, de como fazer. Então, como anotar, como registrar, como escrever as informações contábeis. Olha aí. Pela etimologia das palavras, a gente consegue entender o sentido da coisa em si. Bom, a gente tem pelo menos dois métodos, duas formas, duas estratégias, dois meios, duas técnicas, dois procedimentos, dois procederes. Veja bem, o partida simples, que já não se usa muito, praticamente, né, nem é muito mais usado, nem é usado praticamente. Né? Vamos encarar assim. Mas não posso deixar de mostrá-los aqui para você, que talvez você não conheça, não viu esse termo. O que é utilizado mesmo, a Vera, esse camarada aqui, está em vermelho. Partidas dobradas. Por que tem esse nome, né? Partidas dobradas? Deve ser porque existem dois componentes, existem duas coisas, enfim, existe dois caras, vamos colocar assim, que vão se relacionar e que vai formar uma balança. Opa, balança, equilíbrio, e vai te apresentar registros, anotações de um lado e registros e anotações contábeis de outro. Em cada lançamento, na partida dobrada, em cada lançamento, o valor total lançado na conta, isso aqui é um outro termo, vou até arriscar, conta é um componente contábil. A gente, em aulas aí mais para frente, vai falar sobre conta mais específico, mais pontualmente. Hoje a gente vai tratar esses caras aqui, ó, débito e o tal do crédito, é o que a gente vai tratar hoje. A gente vai tratar conta, capital, dinheiro, mais à frente. A gente vai falar sobre os componentes contábeis, fique tranquilo. Então, é lançado uma informação contábil, né, um registro contábil, numa conta. Você tem a conta X, Y, Z, K, você tem a conta A, B, C, D, E, F, você tem as contas. E nessas contas, você utiliza esse método aqui de escrituração, de registrar. Você procede dessa forma. Aí você lança ali no débito. Ótimo. Lancei no débito de uma conta. Eu tenho outras contas. Eu posso ter poucas contas, como posso ter várias contas. Geralmente, talvez não vai se ter uma conta só. Né? Por exemplo, o caixa. O caixa é uma conta. Mas você tem pelo menos aí o patrimônio. Né? Aí você tem outra conta. Aí você tem fornecedores e impostos. Enfim, você tem possibilidade de contas. Mas vou deixar para falar de contas mais para frente na outra aula. Tá? Lancei uma conta, na conta caixa, na conta patrimônio, seja a conta que for, na conta fornecedores, lancei um débito. Automaticamente eu tenho que lançar no crédito. É o que está dizendo ali. Lancei. O valor total lançado, lancei numa conta lá um débito. Deve ser equivalente ao que se é lançado na conta. Na conta a qual a gente está tratando. Pode ser a conta patrimônio, a conta fornecedor, a conta caixa, que seja. Esse tal aqui, ó, de crédito. Tá, mas que negócio é esse? Débito e crédito? Ó, isso aqui é chave. Eu preciso que você entenda o significado na contabilidade de débito e crédito. Porque o significado aí fora é totalmente diferente do significado na contabilidade. Totalmente. Vou te mostrar. Métodos de escrituração. Bom, a gente tem formas de lançamento. Né? A gente tem algumas formas de lançamento. Uma conta débito, por exemplo, mais uma conta crédito, que é, sim, digamos, mais comum.
uma conta débito e diversas de crédito, diversas de débito e uma só de crédito, diversas de débito e mais outras várias aí também de crédito. Hoje vai ser essa aula, vai ser mais conceitual. A gente em aula mais para frente eu vou jogar número aí, vou inserir número e a gente vai praticar, vai fazer exatamente. Mas antes de praticar, você precisa entender a teoria, o conceito da coisa. Para depois partir, lembra o que é? Para depois partir para o proceder, para como funciona, para como fazer. Né? E, evidentemente, para entender por que se faz aquilo. Por que eu faço isso? Por que eu faço partidas dobradas? Para nada? Não faz sentido. Se faz partidas dobradas, tem um objetivo. Se faz a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio, por um objetivo. Se faz o controle de gastos financeiros, etc., por um objetivo. Se faz planejamento de venda, porque existe objetivo. Tem que existir objetivo, senão não faz sentido fazer alguma coisa, ok? Podemos afirmar, então, que o ativo, já abordei aqui sobre esses caras, talvez você já os conheça, talvez não os conheça tão bem, mas vai conhecer. O ativo, então, é igual, isso aqui é uma equação, né? O ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. É o que significa aqui essa sigla aqui, PL. Ora, se o ativo, né, é igual ao passivo mais o patrimônio líquido, evidentemente o patrimônio líquido vai ser o ativo menos o passivo. E você pode entender, até pela lógica mesmo, né, que o ativo é algo que remete à positividade, né, ou seja, aquilo que você tem, direito, bem, etc. E o passivo é aquilo que vai ser subtraído, né, aquilo que você está devendo, aquilo que você tem que arcar. Então, o que você tem, né, menos aquilo que você não tem, ou na realidade o que você tem que arcar, né, bem dizer, vai ser igual ao teu patrimônio líquido. Fazendo um comparativo, uma analogia lá com aquela outra expressão, aquela outra equação, que é receita menos gasto. Lembra? Receita menos gasto resulta no teu lucro, entre aspas, porque esse teu lucro pode ser um prejuízo se o gasto for suplantar, né, for maior que a receita. A receita sendo bem maior, de preferência, do que os gastos fixos e variáveis, etc., direto e indireto, você tem um lucro líquido. Aqui funciona com o mesmo pensamento, com o mesmo raciocínio. Então, esse cara aqui, o patrimônio líquido, ele tem que ser o ativo menos o passivo. Aqui está escrito de uma forma diferente, né? O ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Mas se você entende melhor assim, escreva, né? Joga o passivo para lá. Escolinha da tia Teteia. Você joga o passivo para lá, ele está aqui, né, positivo, vai para o outro lado negativo. Ou então ele está aqui adicionando, vai para o outro lado subtraindo. Então você vai subtrair o passivo, você vai subtrair o passivo do ativo. Você agindo dessa forma, ou seja, você procedendo assim, fazendo, né, subtraindo o passivo do ativo, o outro lado da igualdade, ou seja, o teu resultado é o que se conhece por patrimônio líquido. Saldo devedor tem que ser igual ao saldo credor. Eis aqui o equilíbrio, né? A notação, como tem que se configurar as colunas débitos e crédito, lá no razonete. Não existe débito sem crédito, tal como não há crédito, né? Não existe crédito sem débito. Como assim? Que negócio é esse? Não entendi, está tudo embolado, muita letra. Vai entender agora. Ó, exemplo. Se na conta A é o nome que eu dei, pode ser X, Y, Z, pode ser a conta caixa, a conta caixa lá da Caixa Econômica Federal não, tá? Conta caixa, caixa, tem um livro caixa, já ouviu esse termo. Existe a conta caixa numa empresa, existe a conta fornecedores numa empresa, existe a conta existe a conta propriedades, imóveis de uma empresa, por exemplo. E mais à frente, talvez você que está mais por dentro do assunto sabe exatamente o que eu estou falando, está me entendendo, mas talvez você ainda não entende. Eu vou falar sobre isso mais à frente, ok? E você também pode estudar sobre isso, não pode me esperar falar mais à frente. Busque informação sobre isso e eu vou falar também vou falar sobre conta em aulas
posteriores. Fique tranquilo. Vou falar sobre cada componente, né, contábil na medida do possível, evidentemente. Então eu tenho uma conta ali XYZ, que eu chamei de conta A. Se existe um crédito, coloquei ali já em vermelho, vai acompanhando comigo ali a leitura e vai enxergando a coisa. De R$300, vou circular aqui o valor para você vê-lo em destaque. Se na conta A existe um crédito, tá, mas esse crédito, lembra que eu falei que o significado de crédito e débito aí fora é diferente na contabilidade? Esse crédito aqui, ó, vai acompanhando comigo na leitura. Se na conta A existe um crédito de R$300 contra a conta B, termo conta aqui, de novo, fato é que B tem um débito de R$300 para com a conta A. Percebeu então que esse crédito da conta A não é o crédito que as pessoas, que talvez você entende como é? Esse crédito aqui é uma obrigação. A tem a obrigação de pagar, não, melhor, perdão. A conta A tem um crédito de R$300 contra a conta B, ou seja, a conta B ela tem o débito de R$300 contra a conta A, ou seja, a conta A ela tem a obrigação, ó, a conta A vai me ouvindo, a conta A ela tem a obrigação de pagar a conta B. Porque a conta B, na realidade, ela que possui o débito, onde eu estou riscando aqui, nesse valor aqui, ó, de R$300, em relação à conta A. Então, se a conta B ela tem um débito de R$300 em relação à conta A, significa, eu estou falando aqui de outra forma, significa que a conta B ela tem direito a receber, tem direito de receber de A aquele determinado valor. Ficou claro? Se não ficou claro, volte o vídeo e me ouça novamente. Vamos dar sequência. Componentes. Eis os famosos débitos e crédito. Quero frisar o entendimento quanto ao crédito e débito em contabilidade, que é diferente do significado que as pessoas dão aí fora. Debitar. Agora vamos falar no infinitivo. Aqui, né? Eu dei um exemplo, talvez muitos entenderam, talvez outros não entenderam nada, então volte e me ouça novamente, né? Aqui eu coloquei no infinitivo, para ficar já bem safo e entender de uma vez por todas. Debitar e creditar. Então, o que é a ação, o ato, o efeito de debitar? Acompanhem comigo. Anotar na coluna débito. Então, lá no razonete você tem a coluna débito, certo? De uma conta. Conta, pode ser qualquer conta. A conta caixa, a conta fornecedores, a conta imóveis, etc. Para aumentar. Opa, se aumentar, aumentar o quê? O bem e o direito. Ou seja, aqui, ó, a conta B tem no débito R$300. Então está aumentando o bem, o direito de receber de A, esses R$300 aqui. Porque os R$300 é crédito de A. Que na realidade, ó, creditar é registrar na coluna crédito numa conta a fim de aumentar a obrigação. Então está diminuindo o direito e está aumentando a obrigação. Vamos voltar aqui em cima de novo. Vamos fazer um loop aqui. Debitar. Eu estou arriscando. Anotar na coluna débito de uma conta de forma a aumentar o bem, o direito, ou para diminuir o seu valor. Aumenta no bem e no direito o que tem a receber. Olha lá, B está aumentando o direito de receber os R$300 de A. Está no débito. Evidentemente, diminuir, então, aqui no ato ou efeito de debitar, diminuir o valor. Tá, diminuir o valor que é da obrigação, no que você tem a pagar. Então, você aumenta o que você tem a receber, o que você tem de direito, e diminui o que você tem de pagar, ou seja, o que você tem de obrigação. Lógico, então, que
Creditar é registrar, ou registrar aí, ó, anotar, registrar. Lembra, ó, registrar aqui, ó. Olha lá, registros contábeis, registrar, procedimento, fazer, proceder. Na coluna crédito, evidentemente. Tá, numa conta. Conta caixa, conta fornecedores, conta imóveis, qualquer outra conta. Vamos falar de conta mais à frente. A fim de aumentar a obrigação. Então, aumenta a obrigação e diminui, né, o bem e o direito. Então, na realidade, o A aqui, ó, como ele anotou no crédito os R$300, ele está aumentando a obrigação dele de ter que pagar os R$300 para a conta B. E está diminuindo, né, o direito, o bem dele que ele tem aí a receber. Ficou claro para você? Se não ficou claro, volta aí um pouquinho e ouça tudo de novo. Se não ficou, faça de novo, volta e vai voltando. Você tem essa possibilidade agora, né? Na era digital, correto? Na revolução 4.0. A gente está atravessando, a gente está vivendo a revolução 4.0 industrial, é a nível mundo. Bem, senhoras e senhores, um exemplo aqui, mais um exemplo relacionando esses caras. Que caras? Débito, crédito, crédito e débito, ok? Então, mais um exemplo aqui desses componentes. Uma empresa comprou um imóvel, ótimo. Uma empresa comprou um imóvel. O imóvel é um bem, certo? Ele é um bem, possui valor econômico. E esse valor econômico dele, esse valor monetário ou financeiro que seja, está aqui, ó, 90 pila, 90 mil reais. É o valor deste imóvel, do terreno, enfim, dessa propriedade que seja. Tá, pagou à vista. Então a empresa aqui comprou esse imóvel e, ó, um cash, pagou à vista. Tá, e pagou à vista e tirou o dinheiro da onde? Da cartola? Ah, não. Vamos ver de onde que ele tirou o dinheiro. Foi usado o din-din, ó, que estava disponível na conta caixa. Olha a conta caixa aí, gente. Olha a conta caixa aí. Então, vou ler de novo. A empresa comprou um imóvel, o imóvel é um bem, ou seja, possui um valor econômico, e esse valor é de 90 mil reais. Pagou à vista. Tirou dinheiro da onde? Da conta caixa. Tinha essa grana, tinha esse valor, tinha essa quantia monetária disponível na conta caixa. Então, a gente pode escrever dessa seguinte forma aqui. Esse D, evidentemente, que é de débito. Aí você põe o seguinte, débito, lá na conta imóveis. Aqui a conta, esse imóveis aqui é a conta, essa caixa aqui é a conta. Então você está registrando na coluna débito, na conta imóveis. Vou repetir, você está registrando na coluna débito, na conta ou da conta imóveis. Está registrando na coluna débito da conta imóveis, que é uma conta. Você está lançando. Então é o lançamento de destino. Teve destino. O que teve destino? Se destinou a essa conta. Então aqueles 90 mil reais destinou-se, ou seja, tem destino, ou seja, o destino desse valor econômico, desse valor monetário em dinheiro, ele tem destino. E ele está indo para onde? Está indo para a conta imóveis. Para configurar patrimônio lá, certo? Então, a conta de destino, esse valor está destinado, ou seja, está indo para a conta imóvel. Pois ele faz parte, acompanha aqui, pois ele faz parte dos imóveis da empresa. Ok? Logo, você está lançando na coluna crédito, da conta caixa, aonde teve origem. Então, o lançamento aqui, ele teve origem aonde? Meus amigos e amigas. Nessa conta aqui, ó, que é a caixa. Não é assim que ele fala, ó, raciocínio. Uma empresa, ó, estou lendo tudo de novo, comprou um imóvel, que é um bem, ou seja, tem valor econômico, que é de 90 mil reais, pagou à vista.
E da onde que saiu esse dinheiro? Foi usado o din-din que tinha disponível lá na conta caixa. Então essa conta aqui, ó, senhores e senhoras, é a conta de origem, da onde foi tirado o dinheiro. Então foi lançado na conta crédito, na conta caixa, na coluna crédito, essa informação contábil, esse registro contábil, lá na coluna crédito, da conta caixa. Pois foi pago à vista, com o recurso da empresa, dessa conta de origem, perdão, aqui, ó, a conta caixa. Ficou claro isso aí? Se não ficou, volte novamente. São conceitos, mas é necessário assimilar o conceito para começar a praticar, pensar em fazer, começar a fazer, para entender o que você está fazendo. Porque não adianta nada praticar uma coisa sem entender. Imagina você num campo de futebol. Eu sei fazer embaixadinha, eu faço 200 embaixadinhas em 9 segundos. Tá, e daí? Você não sabe o papel do meio de campo, a função do lateral direito, esquerdo, do quarto zagueiro. Que é quarto zagueiro? Não sei nem o que é isso. Então não adianta. Eu sei que é bola, eu sei que a grama é verde, sei que tem que chutar pro gol. Isso eu sei fazer. Não adianta. Você tem que conhecer a teoria e praticar. Certo? Então lá, fazendo essa analogia no futebol, além de conhecer todos os esquemas táticos, toda a teoria, as posições de cada jogador, as funções, tem que saber jogar muita bola, evidentemente, né, futebol, e tem que ter o preparo físico, etc. Como se ganha isso? Treinando. Então aqui, na matemática, na contabilidade, na administração, na venda, no comercial, empresarialmente falando, na engenharia, etc., qualquer campo profissional que seja, você tem que conhecer conceitos, saber o que é, o procedimento, como fazer a coisa. E lógico, a finalidade daquilo, para que se faz aquilo, para que eu estou fazendo aquilo, por que a empresa faz isso, por que a minha empresa tem que fazer isso, ou faz isso, por que a minha equipe faz isso, por que eu e a minha equipe tem que fazer isso, por que meu chefe faz isso, por que meus liderados fazem isso. Existe um propósito, ok? Então isso aqui é o conceito que você tem que pegar para entender, lá como no futebol, né, fazendo essa analogia, você tem que treinar incessantemente, treinar matemática, treinar o conceito, treinar a teoria, saber o que é, para você fazer de forma coesa, eficaz, não fazer de forma aleatória, sem saber. Né? Existem muitos profissionais, infelizmente, que estão alocados, estão posicionados de forma errônea, estão errados, não sabem fazer, não sabem. E estão lá, né, ocupando espaço de quem poderia, né, de fato, estar cumprindo o seu papel. Então, diferencie-se dessa grande massa, infelizmente. Ok? Então, gente, seguindo. Ficou a dúvida, por gentileza, retorne, ok? Retorne e ouça-me novamente. Conclusão. Então, a conclusão está chegando ao fim, né, dessa aula. Quero agradecer muito, mas antes de encerrar a aula, quero aqui ampliar o nosso raciocínio. Raciocine comigo e leia comigo. Pense também. Débito, então, senhoras e senhores, é a aplicação do recurso. Vou até grifar. Aplica-se o recurso. Que recurso é esse? Um bem, certo? É dinheiro? Também. Não é só dinheiro. Lá, tirou 90 mil da conta caixa para comprar, para adquirir um imóvel. Beleza. E o imóvel e o valor foi registrado na coluna coluna débito, na conta imóvel, porque faz parte do imóvel da empresa. Ótimo, entendeu isso? Show! Mas não é só dinheiro que é recurso, o bem. Que é outra coisa que tenha valor econômico é bem. Então é esse recurso que você aplica, ok? O dinheiro, aqui ó, tá até aqui. O bem ou o serviço que destina-se a uma conta. Então, por isso que eu falei e vou frisar novamente. Lá no nosso exemplo, os 90 mil, que é um dinheiro, que possui um valor econômico, destina-se à conta imóvel, né? Ou à conta propriedades, que seja, aonde o imóvel faz parte, porque o imóvel faz parte da empresa. Né? E o crédito, vamos lá, o valor, né, de 90 mil, foi registrado na coluna crédito,
crédito, né? Aqui, ó, vamos botar lá. Da conta caixa, porque teve origem. Da conta caixa, eu já estou riscando, porque teve origem nela, tirou o dinheiro de lá. Como aqui, ó. A conta A lançou no crédito, na coluna crédito, os R$300. Porque ela vai ter o compromisso, a obrigação de pagar a B, portanto, o B vai ter um débito, ou seja, vai ser anotado na coluna débito os R$300, porque B vai ter o direito de receber. De receber de quem? Da conta A. Ok? Então, fechando aqui, senhores e senhoras, crédito, acompanha comigo, é a origem do recurso aplicado. Recurso esse que é dinheiro, é o bem ou qualquer outro serviço que teve origem numa o quê? Numa conta. Amigos e amigas, senhoras e senhores, foi um privilégio, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, inenarrável, ok? Então, para você ainda que não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, dê aí o teu like se você curtiu, eu aposto que você curtiu, ok? Sem jactância, mas com toda humildade, curta aí, você que curtiu, e venha conosco aqui no nosso curso de assistente de contabilidade e nos outros. Até a segunda aula.